Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre à segunda-feira um tema para o seu acompanhamento, para o seu esclarecimento e debate junto à sua comunidade, seus familiares e amigos. Nesta segunda-feira, vamos falar de um tema que gerou e ainda vem gerando muita polêmica com relação ao Oscar deste ano. Durante a cerimônia do Oscar deste ano, o ator Will Smith desferiu um tapa no comediante Chris Rock, que fez uma piada sobre o visual de Jada Pinkett Smith, esposa do ator premiado, inclusive com o Oscar deste ano, melhor ator, Will Smith. Jada sofre de alopécia, uma doença que leva à perda de cabelo. E sobre esse assunto, já nós vamos conversar, ela já está aqui no nosso aplicativo, a professora de biomedicina, Maíra Assis. Já vamos entender melhor, do que se trata essa doença, a alopécia, que foi, motivo aí dessa briga no Oscar e que gerou também comentários e gera, às vezes, até algum tipo de gozação, algum tipo de tiração de sarro aí com relação a quem tem esse problema, Já nós vamos conversar aqui com a professora e lembrando aqui que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias também pela Rádio Trianon, em 740 da Rádio AM em São Paulo, Rádio Universal de Santos 810 e também pelos aplicativos de rádio, pelo site www.radiotrianon.com.br e também pelas redes sociais Instagram e Facebook das 18 às 19 horas com informações, prestação de serviços, utilidade pública e as nossas entrevistas, comentários e participação de ouvintes e internautas. Tá certo? E também nós temos os nossos apoiadores aqui, o Eco Espaço e Lazer. Um sucesso do seu evento com área verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Você obtém mais informações também no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tá certo? Tem também o Ateliê Comunicação. Sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E ainda a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, seu negócio, a sua reportagem, o seu programa institucional. Aqui conosco é só falar com a nossa equipe super profissional, com a Luciana, com o Verão, com o Márcio, também com o Bernardo e com a Betânia. A nossa equipe aí sempre pronta a lhe atender. Mais informações você obtém no site www.bcctelevision.com. Tá certo? Bom, então vamos trazer aqui a nossa entrevistada de hoje. Vamos falar sobre este assunto que gerou essa polêmica também no Oscar deste ano, a alopécia, uma doença que acaba afetando aí mulheres e homens do mundo todo. E está conosco, então, a professora de biomedicina, Maíra Assis, que está conosco. Eu já convido a Maíra a entrar aqui no nosso aplicativo. Muito boa tarde e muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Obrigado pela sua presença, Maíra. Tudo bem, muito bom dia e boa noite também, Renato e pessoal. Muito bom, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, Maíra. E aí, é claro que, até para a gente começar, para a gente entender do que nós vamos falar, e muita gente também não sabe do que se trata essa doença, eu te pergunto o que é a alopécia. Alopécia é o termo aí científico para perca de cabelo. Então, se você tem calvície, na verdade, a calvície é um tipo de alopécia. Então, você pode ter alopécia, só que existem os tipos de alopécia. No caso da esposa do Will Smith, ela tem um tipo de alopécia chamada alopécia areata, que ela é causada, neste caso, por uma doença autoimune. Então, é o seu próprio organismo, as suas próprias células imunes, combatendo algo do seu organismo, que nesse caso
são os folículos pilosos, que é como nasce aí o cabelo. Então, aí, no caso, ela acaba ficando sem cabelos porque as células estão sendo atacadas, né? No caso, as células que dão origem ao fio de cabelo. Mas a perca de cabelo, ela também pode ser por, né, fatores genéticos ou hormonais, como é o caso da alopécia androgenética, que é essa que a gente vê comumente em homens e também pode acometer mulheres. São esses dois tipos que existem de alopécia, Maíra? Na verdade, tem um terceiro tipo, que é a alopécia frontal fibrosa. Nesse caso, também pode ser causado por alguma reação anti-imune, só que nessa situação, não são somente as células que são impedidas de fazer o pelo, né? No caso ali, montar o folículo piloso para nascer o pelo, mas nesse caso a célula é destruída. Então, se ela é destruída, significa que eu nunca mais vou ter aquele pelo naquela região. Então, nesse caso, não volta a nascer o pelo. No caso desse último tipo de alopécia, nenhum tipo de tratamento é eficaz. Já nos outros casos, a gente já tem tratamentos que conseguem ou prevenir a maior queda do cabelo, ou então retardar a ação do sistema imune, que pode estar causando ali a inativação da célula que produz o pelo. Maíra, bom, então dentro dessas condições que você falou, dos 3 tipos de alopécia, quais seriam as causas? Você disse aí de uma reação autoimune do organismo. O que significa isso na prática? O que é uma reação autoimune que traria a alopécia? Então, essa reação autoimune é quando suas células brancas, então suas células imunológicas, elas atacam algo do seu próprio corpo. Porque geralmente como é que funciona o sistema imunológico? Ele ataca algo que é estranho para o organismo. Só que quando ele começa a atacar coisas que são do próprio organismo, isso é que a gente chama de reação autoimune, são suas células atacando o seu próprio organismo. E existem vários fatores que podem desencadear uma reação autoimune, por exemplo, estresse. Mas esse estresse do dia a dia, pessoal, é um estresse que comumente a gente está ali todo dia lidando com ele. Às vezes, quando eu falo estresse, é um estresse mais impactante. Então, a perca de um familiar próximo, uma mudança repentina ali na sua rotina. Então, esses estresses, né, que você pode passar de forma mais traumática, eles podem desencadear uma reação autoimune, ou mesmo você pode ter isso como um fator genético. Então, as informações que as células que, né, você tem carregam, elas já contêm ali informações que dizem para a sua célula atacar o seu próprio organismo. E existem diversos tipos de doenças autoimunes, né? No caso, a alopécia seria uma delas, mas uma bem famosa é o lúpus. O lúpus é um tipo de doença autoimune que ela vai atacar diversas partes do nosso organismo, né, diversos órgãos do nosso organismo. E uma pessoa famosa que tem esse tipo de doença é a cantora e atriz Selena Gomez. Então, ela ficou até um tempo fora, né, porque ela teve que fazer o tratamento para esse tipo de doença. E o lúpus, ele também pode desencadear esse tipo de alopécia, que é a alopécia areata. Então, se você já tem uma predisposição genética para ter esses tipos de doença autoimune, como lúpus, as suas chances de ter a alopécia areata também aumentam bastante. E quando é possível identificar? Já nos primeiros anos de vida, por exemplo, na fase de adolescência, adulto, ou é uma condição, muitas vezes, da própria idade que traz as questões envolvendo a alopécia? Aí depende do tipo de alopécia. Se for a alopécia androgenética, que é a calvície, né, comum, a gente começa a ter o surgimento da calvície depois da puberdade. Então, ali, pessoas, mesmo homens de 15, 20 anos, já podem apresentar essa calvície, né, essa perca progressiva dos pelos. Mas aí é outra causa, né, não é um fator imunológico. Já no caso da alopécia areata, que é essa, né, que acomete a esposa do Will Smith, ela pode acontecer em qualquer período da vida, porque ela não está relacionada necessariamente com fatores hormonais, mas sim fatores ou genéticos, ou então se a pessoa passou por um estresse traumático. Então, pode acontecer em qualquer período da vida, né? Se eu não me engano, ali, a esposa do Smith está entre as idades de 40 e 50 anos, mas
há pessoas muito mais jovens, ali entre 20 e 30 anos, que também podem desenvolver esse tipo de doença. Então, depende da sua predisposição genética para doenças autoimunes e também se você passou por algum tipo de estresse traumático. Tá, mas isso é possível, por exemplo, que crianças, os pais devam observar, no sentido de, vamos dizer, já ter um tratamento, uma prevenção, para que elas não venham a sofrer no futuro com a alopécia? Sim, pode acometer criança também. E no caso do tratamento da alopécia areata, o tratamento mais utilizado é os imunossupressores. Então, são medicamentos que eles diminuem a atividade do sistema imunológico, porque são as suas células combatendo as próprias células do seu corpo, combatendo ali o folículo piloso. Então, eu tenho que impedir essa célula de causar uma inflamação ali naquele local. Então, eu uso os imunossupressores, né? Os mais famosos aí são os corticoides. Só que o uso de corticoides, né, a nível sistêmico, tem que ser cuidadoso, né? Porque a pessoa ela fica suscetível a outros tipos de doença. Então, uma pessoa que utiliza imunossupressores está numa mesma condição, vamos colocar aí mais ou menos, que uma pessoa que adquire HIV, que é uma doença que diminui a atividade do sistema imunológico. Então, ela fica susceptível a vários tipos de doença. Então, tem que ser cauteloso a utilização desses corticoides e sempre com a recomendação médica, nunca sozinho. E essa forma de prevenção também pode ser utilizada para os adultos, muitas vezes que venham a sofrer de alopécia, ou que poderão vir a sofrer de alopécia. Por exemplo, eu quero dizer adulto 30 anos, 40 anos, que tem alguns sinais de alopécia, mas que ainda não desenvolveram. É possível esse tratamento preventivo? Sim, é possível, só que aí eu não faço uso sistêmico de corticoides, eu faço a utilização de pomadas de uso tópico e local. Então, eu consigo sim fazer essa, vamos dizer assim, prevenção do avanço da doença, porque o medicamento ele só vai ser aplicado quando a doença já está estabelecida. Então, nunca antes. Então, quando eu diagnostico ali as fases iniciais da doença, eu posso sim fazer a prevenção para evitar a progressão da doença com a utilização de uso tópico desses corticoides, não a nível sistêmico, né? Que aí é uma maneira de você controlar a doença, mas de uma forma mais simples, né? Não tão agressiva, porque como eu comentei, os imunossupressores eles diminuem a atividade do sistema imune e deixa a pessoa meio susceptível a outras doenças. Entendi. Agora, e o diagnóstico, Maíra, como é que é feito? Haja vista, você está dizendo que a pessoa pode vir a desenvolver, ela já apresenta alguns sinais, quais são os exames utilizados, se é que há exames muito específicos para se descobrir que uma pessoa, um paciente vai desenvolver ou já desenvolve a alopecia? No caso, né, a pessoa é que tem que procurar aí o médico, né? Então ela vai sentir que está tendo uma perca ali de cabelo, locais onde nascia cabelo não nascia mais. E é importante dizer que esse cabelo ele não vai simplesmente cair na sua mão enquanto você estiver lavando. Você vai perceber falhas no cabelo. Então pode aparecer com uma região pontual ou pode aparecer numa área mais extensa. E no caso da alopécia areata, a gente tem a perca desse cabelo não somente no couro cabeludo, mas também pode cair sobrancelha, pode cair os cílios, pode cair os pelos de todo o corpo, no caso da alopécia areata. Então, ela tem esse agravante, né? Então, a pessoa nota esses sinais e vai até o médico, que primeiro vai fazer um diagnóstico mais visual. Então, eles têm equipamentos que eles utilizam para avaliar de forma mais ali próxima o folículo piloso. Então, é como se fosse uma lupa. Então, eu pego essa lupa e olho bem de perto ali aquele pelo, para ver se realmente ele tem algum problema, se ele está nascendo de forma correta. Se for, nesse primeiro momento, não for diagnosticado a alopécia androgenética, que é a calvície, aí pede exames mais específicos para identificar a alopécia areata. E aí, nesse caso, para diagnosticar a alopécia areata, a gente pode fazer a identificação de uma molécula que a gente chama de anticorpo. Então, existem anticorpos específicos que são liberados durante a alopécia areata. E a gente pode identificar ele no nosso organismo durante o diagnóstico dessa doença. Mas aí é um exame mais específico e tem que ser solicitado pelo médico.
pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, a alopecia areata seria a mais complicada para as pessoas? É isso mesmo? É mais complexo, tanto o diagnóstico como o tratamento? Exato. A alopecia androgenética, que é a calvície, ela vai atingir aí de 40% a 50% da população. Já a alopecia areata é 0,5% da população que pode sofrer dessa doença. Então, é uma porcentagem bem menor. Só que os problemas gerados pela alopecia areata são maiores, porque eu posso ter perca de pelo de todo o corpo. Então, por exemplo, os cílios, eles são importantes, porque eles impedem que alguma partícula, sujeira, caia nos nossos olhos. No caso da alopecia areata, a pessoa, inclusive, perde cílios, sobrancelha, perde tudo, todos os pelos do corpo. Ela fica lisinha, né? Falando ali a palavra correta. Então, ela fica sem pelo nenhum. No caso da calvície, a pessoa só tem perca do cabelo na região do couro cabeludo. Tanto que a gente vê, às vezes, a pessoa careca, mas com uma barba cheia. Porque no caso da alopecia androgenética, a gente não tem perca ali de pelos em outros locais. No caso da alopecia areata, sim. Então, a gente fica sem pelos em nenhum lugar. E o tratamento, que nem eu falei, ele tem que ser mais agressivo. É a utilização de de imunossupressores. Então, é muito mais grave, né? No caso da calvície, eu posso utilizar ali shampoos ou tônicos que ajudam a prevenir a queda do cabelo. Mas na da areata, não. A gente tem que utilizar imunossupressores. Esses imunossupressores são comprimidos, remédios assim que a pessoa vai ingerir, ou também algum outro tipo de tratamento que possa, inclusive, ser mais invasivo, já que você está dizendo que há uma situação mais agressiva também no organismo. Não, eles podem ser comprimidos, só que aí depende sempre da dosagem que eu estou aplicando, né? Então, por exemplo, se eu vou usar para nível sistêmico, ou seja, para atingir todo o organismo, eu tenho que utilizar uma dosagem maior, que pode ser através de comprimido mesmo. Só que se eu quero atingir somente uma região, somente um ponto, porque o que pode acontecer na alopecia areata é que somente um ponto aqui do meu couro cabeludo não está nascendo cabelo. Então, eu não preciso usar isso a nível sistêmico, ou seja, para atingir todo o meu organismo. Eu posso utilizar uma pomada. Então, existem pomadas que elas contêm esses corticoides que vão agir pontualmente no local onde está acontecendo a perca de cabelo. Então, tem essas opções, né? Então, a gente não vai ficar que nem uma pessoa ali que está tomando quimioterapia, né? Que tem que ficar com o acesso, né, tomando a quimioterapia. É algo mais tranquilo. Uhum. Bom, a gente vai ter que fazer aqui um intervalo. Eu vou deixar uma pergunta para você, Mayra, já na sequência, né, do nosso, aqui do Radar Paulista na TV, justamente sobre essa questão toda do preconceito também, né? Você que acompanha pacientes, problemas ligados à alopecia e que, como nós vimos, né, na cerimônia do Oscar, uma situação bastante chata, né? A partir de uma piada feita pelo comediante Chris Rock com relação à esposa do ator Will Smith, e se esse tipo de situação é comum pelo que você observa, se houve também ali, eu gostaria da sua opinião, um ato talvez até mais radical, se o Will Smith foi radical com o ator. Eu sei que o fato aqui, na verdade, é a doença, mas o ponto de vista daquilo que você acompanha no dia a dia também de pacientes, de médicos, de que maneira isso pode ser talvez até minimizado, né, perante, eu digo até visualmente falando, haja vista que parece que a mulher do Will Smith não está muito preocupada, ela se apresenta ali sem nenhum tipo de cabelo, né, ela já completamente careca, e foi a cerimônia do Oscar dessa maneira. Você acha que tem que ser por aí mesmo, as pessoas têm que se proteger, usar uma peruca ou algum outro tipo de tratamento que possa, se é que existe, né, um crescimento mais rápido dos cabelos? Mas, enfim, é uma pergunta que eu trago aqui na sequência do Radar Paulista na TV. Eu peço você, ouvinte, internauta e telespectador, a sua atenção para, na sequência, continuar com a gente aqui hoje tratando do tema alopecia. Até já!
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema alopécia, com a professora de biomedicina Maíra Assis, né? E eu havia deixado um questionamento no bloco anterior com relação a todo o fato que aconteceu na cerimônia do Oscar, envolvendo justamente a mulher de Will Smith, ela careca já em função da alopécia, da doença, motivo de piadinhas do comediante também Chris Rock, que levou, né, o ator Will Smith a dar um tapa na face do comediante, né, e gerou uma polêmica danada. Agora, como é que ficam essas pessoas que sofrem da doença, né, Mayra, e que às vezes também têm esse receio, vamos dizer assim, de se apresentar em público da maneira que a mulher do ator se apresentou na cerimônia? A perca de cabelo, ela mexe diretamente com a autoestima da pessoa, né? Então, independente de homem ou mulher, né, a pessoa, ela é vaidosa, então ela quer se apresentar bem. Então, é bem impactante. Eu, inclusive, tenho uma prima que ela teve alopecia, então ela ficou com alopecia aí por 7 anos, né? Então foi um tempo bem grande fazendo tratamento, né, com corticoides. Depois o cabelo dela voltou a nascer, mas mesmo assim foram anos ali em que ela passou por depressão, inclusive, porque há realmente um apontamento, né? Quando você não se encaixa ali nos padrões de beleza, isso acaba se tornando algo diferente. As pessoas apontam, fazem piadas, o que é incômodo, né? Então, é engraçado, mas quando é com o outro, né? Quando é comigo, não é tão engraçado. Então, é mais ou menos isso que estava acontecendo ali na cerimônia do Oscar, ao que eu pude observar. Então, ali no caso, ela já tem uma autoconfiança, né? A esposa do Will Smith. E ela resolveu se apresentar sem nenhum tipo de peruca ou então outro, né, tipo ali de tratamento para fazer o cabelo crescer. Mas tem pessoas que não, né? Que elas preferem se apresentar, né, com peruca, que foi o caso da minha prima. Então, ela usou por muito tempo peruca, ela fez, né, a tatuagem da sobrancelha, porque o que acontecia é que ela perdeu todos os pelos do corpo, não tinha cílios, então ela tinha que colocar um aplique, né? Então, como se fosse um cílio postiço, que ela tinha que aplicar também, se ela quisesse sair, mas aí era uma opção dela, né? Então, tem gente que opta por não colocar nada, mas tem gente que, por não sentir essa autoconfiança, acaba optando ali por utilizar perucas, utilizar laces, ou então fazer algum tipo de procedimento estético para disfarçar a ausência dos pelos. Então é bem complicado, isso pode realmente levar à depressão, que é o que aconteceu com a minha prima. Ela realmente ficou ali bem mal. Então o diagnóstico de depressão mesmo devido a essa falta de pelo, devido à alopecia areata. E você recomenda que as pessoas utilizem perucas e esses ornamentos para que elas não sofram também de uma depressão, de problemas emocionais, psíquicos? É porque eu acho que é de cada pessoa, né? Que não falei, se a pessoa tem uma autoconfiança, que nem a esposa do Will Smith, para mim ela estava linda na cerimônia do Oscar. Mas tem gente que vai olhar e vai falar assim, não, ela não estava linda. Então é sempre assim, sempre vai ter um para apontar o dedo e criticar, né? Então sempre vai ser da opção da pessoa. Se ela se sente confiante, não usa peruca, porque mesmo, né? Porque você vai ficar lindo do mesmo jeito. Mas se você não se sentir tão confiante, trabalha ali sua confiança, até lá, até você atingir sua confiança, vai usando a peruca. Se isso te deixa mais feliz, faz o que te deixa feliz. Isso que importa. Uhum. No caso da alopecia da mulher do Will Smith, não tem cura? Ela nunca mais vai ter cabelo?
ou pelo que você observa à distância, claro, você vê possibilidade de que ela venha a voltar a ter cabelos e pelos nas regiões lá que ela tem essa carência? Então, pelo que eu pude pesquisar, ela começou desenvolvendo a alopecia areata, que é essa, né, devido a alterações do sistema imune. Só que agora parece que ela progrediu para essa alopecia frontal fibrosa, que é essa que eu falei para vocês que o pelo não volta a nascer. Então, ela é uma doença que foi diagnosticada há pouquíssimo tempo, né? O primeiro caso relatado desse tipo de alopécia foi lá nos anos 90, em 1994. Então, ainda não se tem muito tratamento, porque nesse tipo de alopécia, que é a frontal fibrosa, a gente tem a destruição da célula que faz com que o pelo nasça. Então, essa célula destruída, essa célula morta, ela não consegue nunca mais produzir o pelo novamente. Então, pelo que eu pude estudar e investigar sobre o caso da esposa do Smith, o pelo dela não volta a crescer, mas já há estudos com células tronco que visam aí o tratamento desse tipo de doença, porque a célula tronco é um tipo de célula que ela pode se transformar em qualquer célula do nosso organismo. Então, a gente estimularia essa célula tronco a se transformar numa célula do folículo piloso para que o pelo voltasse a nascer, mas ainda está em período de testes, tá? Não é um teste, né? Na verdade, não é um tipo de tratamento aplicado na rotina, no dia a dia ali dos ambulatórios. Uhum. Agora, com relação a homens e mulheres, existe algum tipo de diferença no tratamento para os sexos, ou é o mesmo tipo de tratamento que vai valer aí, é justamente o tipo da alopécia? Depende do tipo da alopécia. Essa que eu comentei, que é a do Smith, que progrediu para a alopécia frontal fibrosa, ela comete muito mais mulheres. Então, por isso que o tratamento está focado principalmente nelas. No caso da alopécia areata, não tem tanta diferença ali na porcentagem, né, de quem é mais acometido, homens ou mulheres. Então, todos têm a mesma chance de desenvolver essa doença. Já na alopécia androgenética, os homens são mais acometidos. Então, a gente vê ali muito mais a população masculina sendo acometida pela perca de cabelo do que a população feminina. Isso vai principalmente devido aos níveis hormonais. Então, no caso, a testosterona, ele é um hormônio que ajuda, vamos colocar assim, da perca do cabelo. Então, como o homem tem mais testosterona que a mulher, por isso que acontece essa perca mais progressiva do cabelo no caso dos homens e acaba ali tendo calvície mesmo em idades mais precoces, né? Então, 20 anos, homens já começam a ter perca de cabelo, então já fica com aquele cabelo mais ralo, enquanto que nas mulheres, essa perca de cabelo, que é a calvície, vai acontecer lá por volta dos 40 anos de idade, se for o caso, porque é nesse período que começa a acontecer ali o período da menopausa, né? Que a gente tem ali um desbalanço hormonal que pode levar à perca de cabelo. E aí, dependendo do sexo, a gente utiliza tratamentos diferentes para balancear esses níveis hormonais. Uhum. Agora, me parece que, do ponto de vista social, os homens estariam mais habituados justamente a se mostrarem, né, carecas ou calvos ou com pouco cabelo. E por que as mulheres têm tanta resistência, né? Como a própria Jada, mulher do Will Smith, se apresentou daquela maneira bastante confiante, né? Que a gente pôde observar na cerimônia do Oscar, careca ali, completamente à vontade daquela maneira, mas as mulheres me parece que têm uma certa resistência de se apresentar assim. Você concorda com isso? Como é que você vê essa relação entre homens e mulheres que sofrem de alopecia? As mulheres acabam sofrendo um pouquinho mais, vamos dizer assim, porque é da sociedade a gente enxergar a mulher, né, com cabelos compridos, bonitos, né? Mas isso é algo, ao meu ver, que é pré-determinado pela sociedade. Então, o homem, se ele é careca, não tem tanto problema, entre aspas, porque isso já acontece, né? A gente tem muito mais homens carecas, homens geralmente usam o cabelo curto, mas, gente, aqui eu falo entre aspas, porque o homem sim se preocupa com a beleza.
Tem homens, tem amigos meus que já apresentam ali evidências de calvície e ficam super preocupados, né? Vem transplante de cabelo, então produtos para esconder a calvície. Então, na verdade, a alopécia, tanto a androgenética como a areata, elas atingem diretamente a autoestima tanto de homens quanto de mulheres. É que às vezes a gente acha que o homem não se incomoda com isso, mas se incomoda sim. Então, tanto homens quanto mulheres, eles podem ali desenvolver, se for o caso, depressão por conta dessa perca de cabelo. Então, aí o caso é diagnosticar qual é o tipo de alopécia e, se também for o caso, fazer o tratamento adequado. Porque lembra que para a alopécia frontal fibrosa não tem tratamento, né? A pessoa acaba perdendo definitivamente o cabelo. Agora, ainda há aí um ponto de interrogação muito grande por parte das pessoas com relação à recuperação, vamos falar, independente da alopécia, né, a recuperação do cabelo, propriamente dito, né? Tanto homem como mulher, mas principalmente os homens nesse aspecto que, como você mesma disse, até jovens já perdem, né, já tem uma perda substancial do cabelo. O que você tem a dizer a esse respeito? Quer dizer, existe realmente, vamos dizer, na prática, a possibilidade de recuperar completamente o cabelo que as pessoas têm quando elas mais jovens e tal, e que na medida dos anos elas vão perdendo, ou isso é folclore, vamos dizer? Porque tem remédios, tem medicamentos, tem aí as pomadas que você diz e tal. Mas eu já conversei com muita gente e falou, isso aqui não tem jeito, eu já tomei remédio, já fiz o que eu pude e não recupero. O que eu já perdi e não volta mais. É isso mesmo que acontece? Eu vou ter que falar que sim. Porque o que você faz tomando medicamento é retardar o processo. Então, ele vai acontecer de qualquer maneira, só que ele vai acontecer de uma maneira mais lenta. Então, quanto antes você diagnostica, o quanto antes você faz o tratamento e o quanto antes você previne que esse processo aconteça de maneira mais rápida. Então, na verdade, o que você está fazendo é retardar o problema, não anular o problema, ele vai continuar acontecendo. Só que existem algumas opções, como, por exemplo, o transplante capilar. Então, o transplante capilar, você tira o pelo com o folículo piloso de algum lugar, né, que exista ali um fio bom, um fio saudável, e transplanta no local onde não tem pelo. Mas é importante dizer que esse transplante capilar ele só funciona no caso da alopécia androgenética, que é a calvície. No caso da alopécia areata, que é a da Jada Smith, né, não adianta fazer esse tipo de transplante, porque lembra, o meu organismo está atacando o folículo piloso. Então, eu vou tirar lá o pelo de algum lugar que ainda tenha, vou colocar em outro e esse folículo vai ser atacado e o pelo não vai nascer da mesma maneira. Então, no caso de pessoas que têm calvície, o transplante de fios, ele é uma boa opção. E é também, super tranquilo, porque você vai tirar o fio do seu próprio organismo. Então, escolhe ali algum local, geralmente barba, ou então os fios da região, da genitália podem ser utilizados também para fazer a implantação no couro cabeludo. E super funciona, O cabelo fica super bonito e você faz uma realocação desses fios. E qualquer pessoa pode passar por esse transplante capilar? Ou há algum tipo de contraindicação? No caso, se a pessoa tem essa alopécia areata, que é a doença autoimune, não é recomendado, porque não vai adiantar nada. E para fazer o transplante capilar, você tem que ter algum local com fios saudáveis, porque senão também não adianta. Então, você remove esse fio com o folículo piloso. Então, não sei se o pessoal aí que está assistindo já tirou um fiozinho do cabelo que deu aquela doída assim. Isso é porque ele veio com folículo piloso, que é uma pontinha branca que aparece na ponta do fio de cabelo. Então, ele é removido com esse folículo piloso e é inserido em um novo local. Então, desde que esse fio esteja saudável, esse fio doador esteja saudável, qualquer pessoa pode fazer esse transplante. Uhum. Eu quis dizer, na verdade, com relação a alguma doença, específica, que talvez, por exemplo, a pessoa sofre de diabetes, ela poderia fazer também, ou, sei lá, algum outro tipo de doença que, de acometimento aí, que causasse contrariedade no organismo, o organismo não aceitasse, vamos dizer, esse transplante.
isso acredito que não haja nenhum problema, né? Pelo que você está falando. Na verdade, a pessoa, por exemplo, que tem diabetes, a diabetes ela causa um problema no processo de cicatrização. Então, não seria tão recomendado fazer o transplante capilar, porque depois que você faz o transplante, tem que cicatrizar aquela ferida, né, que você fez para implementar um novo cabelo, para que tudo ocorra bem. Só que a pessoa com diabetes, ela tem essa cicatrização comprometida, então não seria tão indicado. Então, pessoas que têm, por exemplo, diabetes ou doenças autoimunes, não é recomendado fazer esse tipo de transplante. Uhum. Você falou em algum momento também de estresse, né? A pessoa que sofre de questões autoimunes, né? Que traria aí o estresse como uma dessas questões que poderiam desencadear, né? O sistema autoimune, ou que outras situações seriam essas? Por exemplo, alimentação. Também tem algum tipo de alimento que contribui para a manutenção do couro cabeludo mais ali preservado? Quais são as indicações, quais são as dicas que você dá no sentido, vamos dizer, natural, né? Seja para que as pessoas tenham uma vida mais saudável, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, o que na verdade, contribui para uma queda maior de cabelos e, contrariamente a isso, o que a pessoa pode fazer para justamente manter o couro cabeludo de maneira saudável? No caso da alopécia areata, como pode ser um fator ali genético, não tem muito que eu possa fazer, né? Tá lá escrito no meu DNA que aquilo vai acontecer. E estresse, às vezes, se é um estresse traumático, também não tem como a gente prever aquele estresse traumático. Então, também, esse caso não teria como evitar esse estresse traumático. Então, em relação a uma vida mais saudável, é o que eu sempre falo, parece clichê, mas é a verdade. Então, levar uma vida saudável só traz benefícios. Então, se você se alimenta bem, se você pratica exercícios físicos regularmente, né, que aí compreende no mínimo 3 vezes por semana, né, a prática de exercícios, você está ali mantendo o seu sistema imunológico saudável e vai ter uma vida mais saudável. Então, se eu pegar uma pessoa que come, né, fast food todo dia e não pratica exercício físico, você vai ver que a saúde dela, em geral, inclusive a do cabelo, não é tão boa. Agora, uma pessoa que pratica exercícios, que se alimenta bem, a saúde geral dela, inclusive do cabelo, estão ok. Então, é praticar exercício físico e se alimentar bem. No caso, se você é uma pessoa que já tem uma oleosidade maior do cabelo, para evitar a calvície, é recomendado que você lave com uma frequência maior o cabelo. Porque tem gente que às vezes lava o cabelo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Mas se você vê que seu cabelo é mais oleoso, lavar com uma frequência maior. Porque essa oleosidade ela pode levar ao desenvolvimento de caspa, que é como se fosse um fungo. E aí esse fungo pode causar alguma reação ali, alguma coceira, e isso pode ativar o sistema imunológico, fazendo com que haja perca de cabelo. Então, saber ali controlar as quantidades de vezes que você lava o cabelo e utilizar um shampoo adequado ali para o seu cabelo. Essas são as minhas dicas, né? Tem gente que fala também na temperatura da água. Tem alguma coisa a ver ou não? Água mais quente, mais fria? O que você fala a esse respeito, Maíra? Tem alguma recomendação nesse aspecto? Então, é porque a água muito quente, ela pode ressecar a pele. Então, não sei se, né, alguém aí já tomou um banho e sai com aquela pele seca, né? A gente tem que passar um pouco de creme na pele de tão seca que a pele tá. Essa pele ressecada, ela pode causar a descamação da pele e também causar ali pequenas inflamações, pequenas alergias. Então, coça ali, né, aquela região. Então, a pele do couro cabeludo é a mesma pele que existe no nosso corpo. Então, essa pele ressecada, ela pode coçar, causar uma inflamação, isso também pode levar à perca de cabelo. Então tem que ter cuidado, né? Não vai tomar um banho com uma água de 100 graus, né? É à vontade no frio, mas calma lá, né? É isso aí. Muito bom. Maíra Assis, infelizmente nosso tempo está terminando aqui. O papo foi muito esclarecedor, muito agradável. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final a respeito de tudo que nós conversamos sobre a alopécia, sobre o caso do Will Smith e do Chris Rock, enfim, fique à vontade para tecer os seus comentários finais.
Gente, a alopecia ela é uma doença grave, né? A alopecia areata, ela tem que ser cuidada, né? Então, se você identificar os primeiros sintomas, que é, né, o perca de cabelo em regiões pontuais ou em regiões incomuns, como a sobrancelha ou cílios, corre lá para o médico para fazer o diagnóstico o quanto antes, né? Porque quanto antes fazer o tratamento, mais chances de recuperar esse cabelo. E fazer piada, né, sobre essa doença ou sobre qualquer outra doença não é algo legal. Então, o Will Smith ali acabou se excedendo, né? Ele acabou dando esse tapa, o que não é correto, né? Mas também não é correto fazer a piada que, né, o Chris Rock ali fez sobre a Jada Smith, né? Então, tomar cuidado, não apontar o dedo ali para o outro, porque hoje é com o outro, mas amanhã pode ser com você. Então, não faça isso, né? Uma coisa feia, né? Já diria a nossa mãe. Então, cuidar, né, o quanto antes dessa doença e não fazer piada do outro, porque isso é um sofrimento para essa pessoa que está passando por essa doença. Sem dúvida. Sobre essa doença e sobre todas as doenças, né, Maíra? Aqui, na verdade, a gente, o que você falou, fazer piada com o outro é legal. Agora, quando é com a gente, a coisa fica complicada, né? Exato. E quando a piada não tem graça para o outro, ela não tem graça para ninguém. Essa que é a verdade, né? Então, precisamos realmente tomar muito cuidado, ainda que também não possamos estimular a violência, né, que foi também logo cometida pelo Will Smith, que também não é bacana. Mas, enfim, foi o que aconteceu e a gente segue acompanhando aí as notícias e sobre a alopecia e sobre outras doenças, sempre trazendo aqui no Radar Paulista. Agradeço demais a sua colaboração, os seus esclarecimentos aqui com os nossos ouvintes e internautas e ficamos aqui sempre com os microfones abertos, com os nossos vídeos aqui para a sua participação em novas entrevistas. Tá bom, Maíra? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Renato. E a gente vai ficando por aqui. Agradecemos sempre a sua audiência, a sua participação, sempre fundamental também no Radar Paulista na TV, né? Deixando aqui um grande abraço, uma ótima semana a todos e contando com a sua audiência também semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá e até segunda-feira. Valeu, gente. Grande abraço.